Eu vou te ensinar agora como você vai fazer para faturar mais de R$ 200.000 nos próximos 6 meses com o seu negócio. E não, isso não é achismo, são estratégias e até mesmo uma visão que eu trabalhei junto com uma das minhas clientes, que fez com que ela, nos últimos 6 meses, tivesse uma receita maior do que 215 mil. E receita é o dinheiro entrando em caixa, não é promessa de pagamento, sendo que ela ainda estava levando o CLT em paralelo, ela não tinha equipe e ela tinha ali menos de 500 seguidores nas redes sociais. Meu nome é Tatiane Dalvi, eu sou engenheira de energia, passei alguns anos trabalhando no mercado corporativo em empresas bilionárias, atendendo multinacionais, negociando contratos milionários de energia, para depois juntar todo esse conhecimento sobre estratégias de negócios com as estratégias do digital, para hoje trabalhar exclusivamente com consultoria para empreendedores, prestadores de serviço que também usam o digital para se posicionar e para elevar o seu nome. Você pode me acompanhar em todas as redes vizinhas pelo @Tatiane Dalvi, mas eu já te peço para me seguir aqui porque eu trouxe justamente essa proposta de vir agora para o YouTube para trazer conteúdos mais aprofundados, que eu realmente consiga trazer estudos de caso que vocês possam implementar. Então, eu preciso que você deixe aqui o seu like para que eu consiga trazer mais e mais conteúdo para esse perfil. Bom, vamos direto ao ponto. Eu já te dei um spoiler que essa minha cliente, ela tinha pouco tempo, justamente por estar levando o CLT em paralelo. Então, quando ela me procurou para a gente criar um negócio para ela no digital, para que ela conseguisse fazer uma transição de carreira no futuro, a gente já precisou levar isso em consideração, não dava para ser algo que a gente ia negligenciar e falar para ela se sobrecarregar ali, porque a gente sabia que aquilo era algo que ela estava buscando construir a longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fugir quando a gente está falando de ter recursos escassos, o que é os recursos escassos dentro de uma empresa? É ter pouca mão de obra, é ter pouco tempo, é ter pouco dinheiro para investir. A gente precisa ter em mente que nesses casos não dá para ir para uma coisa chamada overengineering. O que é isso, Tatiane? Isso é quando uma empresa pequena ela quer replicar processos de uma empresa muito grande. Ou seja, o empreendedor ali ele não tem uma equipe, não tem tempo, não tem muito dinheiro para investir, mas ele quer ter 1 milhão de planilhas de controle, ele quer ter um CRM mega complexo, ele quer ter um monte de coisas ali para ele manusear e gerenciar e pegar dados. Quando ele vai ver, ele está gastando todo o recurso dele, tanto de tempo quanto de dinheiro, gerenciando essas ferramentas e na prática ele não consegue de fato fazer o que importa para a empresa dele nesse momento, que é vender e gerar caixa. Uma coisa que a gente precisou pensar aqui dentro do negócio dessa minha cliente, que tinha pouco tempo, era em criar serviços para ela que fosse facilitar a entrega. Não dava para a gente ir muito ali para o tal do high ticket, porque no caso dela isso ia demandar uma entrega muito personalizada e ela não teria ali essa mão de obra, ela não teria essa possibilidade ali dentro do negócio dela de fazer algo muito personalizado, ou seja, ela ia acabar vendendo uma vez e não vendendo nunca mais. E a gente precisou focar ali no que era importante para ela fazer no dia a dia. Então foi um processo que acabou sendo super contraintuitivo. A gente otimizou muito a entrega dela e a rotina dela. A gente tirou coisas para ela de fato conseguir focar nas vendas. E aí entra o segundo ponto, que para ela se tornou inegociável e que foi um divisor de águas para que ela de fato conseguisse ter esse resultado. Como o meu trabalho é justamente esse de fazer uma estruturação de uma esteira de serviços para ela, pensar nos entregáveis, pensar nas ferramentas, pensar em como que ia ser o trabalho dela quando ela fechasse um cliente, ela simplesmente não ficou mais olhando para isso e buscando melhorar antes de vender. Ela já sabia, já confiava no meu trabalho, tinha me contratado, então ela pôde se dedicar exclusivamente às vendas. E aí ela fazia isso de maneira inegociável todos os dias. Então todos os dias ela estava se movimentando para atrair novos clientes, para falar do trabalho dela onde ela estivesse. Isso fazia assim parte de 80% da rotina do tempo útil que ela tinha era sobre falar com pessoas, falar do trabalho dela, vender, pedir indicação, conversar com clientes antigos, conversar com pessoas que ela já se conhecia. É como se
a rotina de vendas tivesse passado a fazer realmente parte da rotina dela por ali. E aí entra o terceiro ponto, que foi justamente o fato de que a gente fez também um trabalho ali de posicionamento com ela, mas lembra que quando eu comecei esse vídeo eu falei que essa minha cliente tinha pouquíssimos seguidores ali nas redes sociais. Hoje, se eu não me engano, não chega nem a 500. Então, quando a gente foi pensar nesse universo dela, a gente entendeu que também não dava para pensar em posicionamento de marca somente nas redes sociais, até porque ela não, se ela fosse dedicar muito tempo ali para produzir conteúdo, para ficar nas redes sociais, ela não ia ter esse braço para fazer isso. Afinal, ela estava com CLT, ia ficar muito limitado. Então, o que ela fez? Ela começou a usar a rede vizinha, o Instagram, como um lugar quase como um cartão de visita. Então ela fazia poucos conteúdos ali, mas ela ainda fazia só falando mais do trabalho dela, não tinha tantos esses pontos de conexão, de mostrar vida social, de mostrar, olha, meu café da manhã, minha rotina, porque ela não tinha realmente esse tempo. E ela utilizava do networking dela, do espaço de trabalho, até mesmo o espaço do CLT, para falar desses serviços dela. Então, quando as pessoas iam ver realmente se fazia sentido o trabalho, aquilo que ela estava falando, elas olhavam ali no Instagram, tinha ali algum conteúdo que norteavam essas pessoas e as pessoas confiavam e acabavam comprando dela. Mas de fato, o foco do posicionamento dela não foi só redes sociais. A gente buscou trazer essa autoridade para ela na forma dela se comunicar, na forma dela vender, na forma dela falar de si, independente do ambiente que ela estivesse. E aí entra o quarto e último ponto, que eu acredito que esse foi a cereja do bolo. Pensa comigo, quando eu falei sobre ela não ter optado por vender serviços de alto ticket, serviços mais caros justamente por ter uma entrega personalizada, a gente pensou também no formato de venda desses serviços, porque o que acontece? Quando a gente está falando sobre vender produtos mais caros, obviamente a gente faz uma venda, a gente já tem um faturamento alto. Só que até a gente conseguir fazer essa venda, até a gente chegar realmente nesse cliente, a gente tem que passar por um processo que muitas vezes é longo. É uma reunião de vendas, é um processo de pré-qualificação, são várias conversas, é realmente networking, é aumentar tempo de tela com esse cliente. E isso não se viabilizava para essa cliente. Então, o que a gente pensou? Vamos criar um produto para você que ele tenha baixa objeção de compra. Ou seja, os produtos que são mais baratos. Ela estava vendendo ali produtos, serviços que eram de entrega super pontuais e que custavam até R$ 300. Porque para comprar esses serviços não existia tanta objeção como se, por exemplo, ela fosse vender ali um produto de 5 mil, de 10 mil. Com isso, o que aconteceu? Essas pessoas, para quem ela conseguia fazer a venda ali desse produto de R$ 300, gostavam muito do serviço dela e acabavam comprando outros serviços da esteira dela e indicando também para outras pessoas. Então, por exemplo, ao invés dela vender de cara um produto ali de R$ 2.000, fazendo várias reuniões de vendas, fazendo realmente uma quebra de objeção, mostrando valor para essa pessoa, ela vendia um de 300 e depois, para essa mesma pessoa, ela vendia mais 3, 4, 5 vezes outros produtos e outros serviços no mesmo ticket, que acabavam complementando. Era como se ela substituísse essas reuniões de vendas por um primeiro contato com o cliente que ele já começava a pagar para ela. Isso significava um aumento do LTV, ou seja, um cliente que entrava com ela, ele permanecia por um longo tempo com ela, sempre fazendo novos investimentos e também trazendo outras pessoas por indicação. Então, vamos recapitular por aqui. Se você realmente está com esse objetivo de subir o seu faturamento, de vender 3 vezes mais nos próximos 6 meses, você deve implementar 4 coisas. A primeira, entender quais são os recursos de tempo e de dinheiro que você tem para investir no seu negócio. E focar ali em um 80-20, ou seja, quais são as ações que elas me trazem mais resultado e me demandam menos tempo, menos dinheiro, menos recursos. Você vai focar sua energia em aumentar o volume e a repetição dessas ações. No caso dessa minha cliente, o que era? Focar nas vendas. Era ali o que ela estava olhando todos os dias,
já que ela já tinha um produto que tinha sido previamente estruturado por mim. Segundo ponto, não criar um over-engineering dentro da sua empresa, colocar muitos processos, colocar muitas regras, colocar muitas coisas, porque isso vai acabar sabotando o seu processo, você vai perder o foco. Foca naquilo que é importante, que vai te gerar caixa. Depois que você tiver um caixa na sua empresa, aí sim você pode contratar outras pessoas até para gerenciar essas demandas. Terceiro ponto, lembrar que posicionamento não é só sobre produzir conteúdo, é também desenvolver a sua comunicação, é saber falar do seu trabalho onde quer que você esteja, é saber fazer networking, é saber conversar com pessoas, é buscar aquelas pessoas que você já teve algum contato e contar para ela das novidades, mostrar como que você pode servi-las a partir de agora e fazer realmente as pessoas conhecerem o seu nome, não só através das redes sociais, mas trazer isso realmente como se fosse uma rotina sua ali e sempre que você está vivendo, você está falando do seu nome, está falando do seu trabalho, está falando da sua marca. E por fim, se fizer sentido para você, se você realmente não tiver tanto tempo para ficar fazendo tantas reuniões comerciais, como era o caso dessa minha cliente, você pode focar na entrega e na venda de um serviço mais barato de entrada, que não te demande muito tempo, que seja mais replicável, mas que faça a pessoa chegar mais perto de você, conhecer mais sobre o seu trabalho e quebrar objeções para fazer um outro investimento futuro no seu negócio. Bom, eu realmente fiquei curiosa de saber qual é o seu negócio, quais são os seus objetivos para os próximos 6 meses. Me conta aqui nos comentários com o que você trabalha, que eu vou respondendo você aqui para entender se eu consigo te servir de alguma forma ou até produzir um novo conteúdo respondendo às suas dúvidas e às suas questões. E se você ficou com interesse em saber mais sobre a minha consultoria de negócios, você pode preencher um formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, nos próximos dias, eu ou a minha equipe vamos entrar em contato com você para realmente entender o que faz sentido para você e para os próximos passos do seu negócio.